Meus amados, um texto bem conhecido, é Oséias capítulo 6, do 1 ao 6. Amém? É um texto muito conhecido. Diz assim: Vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Ele fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos, vamos ler todos juntos assim, vamos lá, versículo 3, vamos lá? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alma sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Mas aí, versículo 4 a 6, a história diz: Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor não vale nada. Não é bem isso que está bem. Tá assim, porque o vosso amor é mais fraco que cabo de vinho. Também não é isso, não. A cultura bíblica é diferente. Diz que o vosso amor é como uma nuvem de manhã. Não é nuvem do céu, é neblina, cerração. Para a nossa realidade aqui, cultura local, é difícil entender. Cerração, neblina, é muito difícil de ver. Lá onde o azar, quando nasceu, todo mês de julho tem muito. Inclusive é motivo de muitos acidentes de cerração. Lá em Minas, muitas curvas. Então, onde tem qualquer córrego, riacho, qualquer um canalzinho de água, dá aquela cerração, e então acontecem muitos acidentes. Mas aquela cerração, quando chega 8h30, 9h da manhã, acabou, ela vai embora. Então, o amor de Efraim, que é o reino do norte, o amor de Judá, que é o reino do sul, é como uma cerração, um orvalho da madrugada que passa muito rápido. Verso 5 diz, vamos lá: Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Agora vamos ler todos os versículos 6 também, vamos lá. Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Amém? Esse texto aí, uma vez Jesus falando com os fariseus religiosos sérios, Paulo também era sempre zeloso para com a religião mais séria, enxergar muito pau dentro dos olhos. Jesus disse uma vez para eles, versículo 6: Vamos lá aprender o que quer dizer isso, misericórdia quer com sacrifício. Vamos, Jesus. Essa parte aí foi acréscimo do pastor dele. Amém? Bom, então quando é que é o nosso aniversário? Dia 14, passando esse final de semana no outro. Qual é o tema? Quem sabe? Profundidade. Versículo 3 fala sobre profundidade. Conheçamos, prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é para no raso, é ir profundo no conhecimento do Senhor. Amém? Por isso eu escolhi esse texto. Mas então, esse texto que agora foi lido nos mostra algumas coisas que precisamos, antes de aplicar, falar que, primeiro, uma coisa que nós vemos claramente na história de todo o Velho Testamento, na história de Israel, de uma forma bem especial na época dos juízes, antes da época dos reis, né? É que a nossa natureza, ou a natureza humana, ela é dada a desvios de Deus e desvios do propósito de Deus. Eu não estou me colocando fora, eu também sou um ser humano, embora alguns dizem, não, nós somos ETs porque nem somos daqui nem viemos para ficar, não somos extraterrestres. Não, no final dizem que ninguém sabe se a terra vai subir ou o céu vai descer, mas vai ser transformado, mas de alguma forma não somos ETs. Queridos, nós temos uma natureza que ela nos impede para longe de Deus e para longe do propósito de Deus.
Só andamos na mesma direção quando isso envolve um interesse pessoal nosso. E essa é uma realidade que todos nós precisamos observar. É como uma doença que enquanto você não observa, você não trata. Isso é horrível. Olha só, isso acontece quando estamos no raso, essa história de estarmos nos desviando. É como alguém que vai entrando no rio, lá do Ezequiel, o texto, né, para os aniversários, que é o 37, o 47, assim. O cara que vai entrando, aí água no tornozelo, no joelho, no ombro, depois era um rio que não dava para nadar. Mas eu fico imaginando aqui que o desvio acontece quando você põe o pé na água. Você está no raso, senão não vou entrar não. Você sai. Às vezes por medo, ou às vezes por julgar que não vale a pena ir mais profundo no conhecimento de Deus. Aquele rio, do texto lá do Ezequiel 47, simboliza isso aí, profundidade do conhecimento do Senhor. Amém? Eu não sei se é falta de amor verdadeiro ou se é só medo mesmo que impede as pessoas de seguir e conhecerem profundamente ao Senhor e se relacionar de forma mais completa com Ele, né? Em nossa história de vida, se você for analisar, cada um de nós que estamos aqui, se formos analisar, nós vamos ver muito bem que nós conhecemos ao Senhor de perto quando dói. Quando o negócio aperta, a gente busca com tudo que somos, com toda a força, com todo, sabe? A gente busca completo, a gente não busca só de boca. A gente quer ver o Senhor de qualquer forma, porque fica um problema que tem que ser resolvido e só Ele pode resolver. Então nós buscamos com tudo que somos, como um negócio está apertado. É assim ou não é? Se for verdade, agora é Deus. Se não for, Deus não quer ser isso. Amém? Amém? Então, quer dizer, nós acabamos vivendo superficialmente, porque só buscamos ao Senhor quando somos infelizes por um problema, uma dor, uma coisa, uma perda. Temos que a natureza nossa é tão ruim que tem outras pessoas que, quando o negócio aperta, se tornam piores do que realmente seriam. Normalmente seriam. Corre para longe de Deus. Tem isso, a nossa natureza tem isso. Ela faz um convite. Você está mal, não vai no hoje não. Você está mal, não tira tempo para orar hoje não, porque você está mal. Não tira tempo para alegria de orar não, porque você está dodói. Sua alma está dodói. Quem é que nunca passou pela cabeça essa ideia, né? Rapaz, eu estou mal, não vou nem no culto. Não é ilógico isso? É ou não é, irmãos? Quem é que fica em sua casa sentindo um pouco dos rins e dizendo, rapaz, não vou nem no hospital, não, perguntar daqui a um pouco. Vou ficar com medo. Quando o problema é físico, nós mudamos de ideia, nós corremos rapidamente para o hospital. Mas quando o problema é emocional, nós fazemos o quê? Vamos ficar aqui, porque não estou bem, mas como se tudo fosse uma coisa que você deve deixar para o seu irmão. E o seu irmão tivesse sempre sorrindo. Irmãos, máscara, quando nós temos, para colocar uma máscara, tem que mostrar, vai ser novo. Eu tenho dificuldades, quase 90% das pessoas fazem isso. Todo quebrado por dentro. Então não deixa de vir com o carro disso não, irmão. Não deixa de buscar Deus não. Esse é um dos motivos pelos quais a gente fica no caso. Tem que ir direto e profundamente no conhecimento do Senhor. Amém? Assim a gente vai ter novas experiências com o Senhor. A nossa história é cheia de exemplos. E aí a gente acaba nos traindo o melhor da aliança que nós deveríamos ter. A gente acaba tendo uma aliança em que a gente vai ser punido por não cumprir nada do que a gente tem que cumprir. E ainda tem que exigir que Deus faça alguma coisa quando nós não fazemos nada daquilo que é nosso dever. Isso é código da igreja, né? Queridos, aí o questionamento que eu faço que é, se a gente só busca direito quando dói, que tipo de aliança nós temos com o Senhor? E com as pessoas? As pessoas, nós não buscamos as pessoas só quando dói. A gente busca as pessoas só quando a gente está sendo servido e privilegiado. Quando chega a hora da gente fazer o esforço por aquela pessoa, beneficiar aquela pessoa, a gente já está aí. Essa é a tendência da nossa vida. Estou dizendo que vocês todos fazem isso. Mas se você for levar a sua natureza, é isso que vai acontecer. Na hora que você está sendo beneficiado por seu cônjuge, seja quem for, você ama, você quer estar perto, você quer estar ali. Mas quando é hora de pegar essa mão de trabalho, se esforçar por aquela pessoa, você diz, rapaz, vou tentar resolver minha vida.
Vocês estão entendendo? Quem está entendendo a história? Então, quando olhamos para a história bíblica de Israel, a história de Israel, nós temos a impressão que o ser humano, em especial Israel, a nação com uma quadra de aliança, eles se tornaram peritos, excelentes em quebrar alianças. Era assim. Se arrependiam, clamavam o Senhor vinha, eles faziam aliança, renovavam a aliança, nada. Daí termino, já estavam fazendo tudo errado no mundo. Eles não tinham o Espírito Santo residente nisso. Nós temos? Nós temos? Então não podemos viver da mesma forma que eles. Amém? Porque o Senhor já arrancou nosso coração de pedra, já colocou um coração de carne, já deu o Espírito Santo de Deus e já nos capacitou para termos uma intimidade, andarmos bem perto e cumprirmos aquilo que Ele exige de nós. Amém, queridos? Bom, vamos então para o texto. Se quer a sua introdução para você entender bem. O texto é a primeira parte. Eu vou dividir em 3 partes aqui. 3 partes, né? Os 2 primeiros versículos, o terceiro e o resto na última parte. Mas os primeiros 2 versículos fala assim: vinde, tornemos, voltemos para o Senhor. Olha, veja bem, não é voltemos ao Senhor, vamos visitar o Senhor. Não, voltemos para o Senhor. Voltemos para aquele que nós abandonamos, para aquele qual nós viramos as costas. Voltemos para Ele. Voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Veja bem, fez a ferida de aligará, né? O convite ao retorno, o primeiro versículo já disse que o convite ao retorno clareia, né? Enfatiza que as pessoas sempre se vão da presença de Deus, elas sempre quebram a aliança com Deus e se vão por motivos óbvios. Aí você diz, pastor, que motivos óbvios? Vamos, me ajude a entender quais são os motivos pelos quais a gente se vai com a aliança. Casamento, quando é que geralmente as pessoas deixam as outras? Eu entendi que vivia brigando na vida. Mas a maior parte dos casos é o quê? A infidelidade, popularmente conhecida como chifre. Não é? Infidelidade. Quer mais não. Tá com os pés, manda embora mesmo. É assim? É isso, meus irmãos? Agora me diga onde é que o Senhor é infiel. Para que as pessoas abandonem o Senhor. O problema de infidelidade estava no povo e não no Senhor. O que acontecia é que o povo não compreendia, não conhecia o Senhor, e é impossível você manter relacionamento com pessoas que você não consegue acessar, você não consegue saber quem é aquela pessoa. É impossível. Você vai viver uma fantasia, não um relacionamento. Você vai conhecer bem raso essa pessoa, ao ponto de você estar fazendo uma coisa para ela, pensando que você está abafando, olha, esse aqui vai amar isso, e a pessoa de repente está odiando aquilo que você fez, porque você conhece ela. Sabe a história do Jó? Antes eu te conheci de ouvir falar, você acha que, mas agora meus olhos te veem, ele cresceu no conhecimento de Deus, sim ou não? Mas você acha que é só Jó que tem esse nível de raso de conhecimento? Antes eu te conhecia só de ouvir falar. Tem muita gente que está na igreja há meio século e só conhece o Senhor de ouvir falar, de ler na Bíblia, mas não tem nada do pessoal. Fala de Jesus, ensina, dá aula, é um teólogo de mão cheia, como diz cearense, mas não tem nada do Senhor ali, porque ele não anda com o Senhor, ele não conhece. Quem está compreendendo, dá glória a Deus. Bom, quais são esses motivos banais? E onde está a raiz desses motivos? Onde estão, né, as raízes desses motivos que fazem com que as pessoas deixem, abandonem o Senhor? Se fôssemos enumerar, iríamos ver um monte de motivos, possibilidades pelos quais as pessoas deixam o Senhor.
Mas nenhum dos motivos que nós classificássemos ou anotássemos aqui, nenhum dos motivos, em nenhum deles poderíamos atribuir falta a Deus. Em nenhum deles. As pessoas deixam Deus por motivos próprios e por motivos diversos. Deus continua sendo perfeito, continua sendo bom, continua sendo quem Ele é, não vai mudar. Amém? Amém. Bom, então, nós não precisamos formular uma desculpa, por exemplo, quando queremos nos afastar do Senhor. Quem gosta de ser sincero, é só ir na raiz da questão. Bom, eu estou sendo levado à minha carne e eu estou a fim de deixar o Senhor. Bom, tá bom. É uma decisão, a questão é uma decisão. Porque eu vejo gente que sofre coisas horrores e continua fiel ao Senhor. Eu já vi nesses 30 anos de obra missionária, 30 anos de obra missionária. Eu já vi gente que assim, tipo assim, ó, se fosse comparar com uma realidade física, tipo, alguém perdeu a perna, continua sendo fiel. O outro gravou uma unha e disse, eu vou deixar o Senhor, porque a minha unha vai me gravar. Vai de cada um, né? Vai de cada um. Eu fico estarrecido, porque a natureza humana tem uma capacidade indescritível quando é do mal, quando é das coisas do bem. A gente não tem muita capacidade, é meio raso. Nós não precisamos formular uma desculpa. A questão é que quando somos vencidos pela carne, ela lidera e ela nos afasta de Deus. O apóstolo Paulo, ele advertiu, ele disse, olha, irmãos, é necessário que nos apeguemos com maior firmeza às verdades ouvidas, para que não sejamos arrastados. É assim. Por quê? Pela carne. Voltemos então ao Senhor, porque foi Ele que fez isso. Fez isso o quê? Vinde que tornemos um voltemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou. Não foi o diabo, não foi as coisas dessa vida. Não adianta, irmão. Quem fez foi o Senhor. Por que Ele fez isso? Porque você entrou em aliança com Ele, você jurou fidelidade a Ele, e logo depois você achou que era livre para viver do jeito que você achava melhor. Quem é que já aceitou Jesus como único sem Salvador? Esse Senhor faz assim. Ele é seu Senhor, é? Então não pense que você pode ir onde quiser, fazer o que quiser na sua vida. Ele é o seu Senhor. Na hora que você quebrar esse princípio, a realidade não vai ser diferente do que eu falei. Ah, mas Deus é amor. Sim, Ele sempre é amor. Deus ama, Ele sempre ama, mas Ele é justo. E a Bíblia diz assim, olha, se estás em correção, da qual todos nós somos participantes, sois bastardos e não filhos. Hoje em dia nós vemos a seguinte realidade. Meu filho pode estar todo errado, sabe aquela pessoa, mas toca o carreiro certo. Eu vou sair do meu lugar correto aqui para estar com o meu filho, embora ele esteja errado. Deus não trata assim não. Se o filho estiver errado, ele corrige. Corrige ou não corrige? Bom, voltemos para o Senhor, porque Ele fez isso. Foi Ele, não foi o diabo, não foi o tempo presente. Não. E aqui o texto deixa bem claro. Nós sabemos que foi Ele. E nós sabemos por que Ele fez isso. É porque fomos infiéis. Amém? Agora, esse primeiro fala também de uma consciência de pecado. E essa consciência de pecado tem antes do abandono do pecado. Tem gente que acha que abandonar o pecado é só confessar. Eu confesso que eu errei, eu fui promíscuo, meus pecados, só tudo, confessei, pronto. Mas não abandona, irmão. Você vai continuar sendo capacho do pecado, vencido, arrastado. Que história é essa? Consciência de pecado vem antes do abandono. Tanto faz se a pessoa de mais idade ou de menos idade, um adolescente, um ancião, se não aprender a lidar com a sua carne, vai ser arrastado. A carne não respeita você porque você está mais experiente, não. Ela não muda. Olha, não é só Deus que não muda, não. A sua carne não muda. Ela vai arrastar você. Se você deixar, ela vai arrastar você. Tem que guerrear, você tem que colocar ela na cruz, que é o lugar dela, e você tem que despojá-la
Depois de excedência, colocar na cruz. Cada um de nós sabe onde é que o Adão, o Eva, né? O Adão, o homem condenado, o homem natural, está aparecendo aí, estragando as coisas. Por que ele fica só assistindo? Temos que tomar uma atitude. Voltemos para o Senhor, porque no Senhor nós encontramos aquilo que realmente é bom para nós. Se nós buscarmos, se nós assim aceitarmos que Ele trabalhe conosco, se não nos revelarmos com o tratamento dele, nós vamos encontrar o que nós temos, aquilo que é pior para nós. Nós não sabemos o que é bom. Ele sabe o que é pior, bom para nós. O fato é que nós podemos encontrar o melhor ou o pior no Senhor. Para encontrar o melhor, nós temos que buscar. Para encontrar o pior, quem já está em aliança de novo, está em aliança, recebe o Senhor aqui, o Senhor quer encontrar o pior, fica só parado. Fica só assistindo as coisas. Já viu aquele negócio que a mamãe dizia, quem procura acha? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Pedir e dar-se-nos-á, buscar e acharei, bater e abrir-se-nos-á. Mas, se eu não peço, eu não busco. É porque eu não quero. Eu vou ser arrastado por outra coisa aí. Queridos, essa expressão do texto aí é a expressão de alguém que estava vivendo em aliança com o Senhor, sim. Se você olhar no Salmo 18, versículo 24, Davi falando assim com o Senhor: daí retribuir o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Aí versículo 25: para com benigno te mostra, como íntegro também íntegro te mostra, como puro te mostras, como perverso te mostras o quê? O que é inflexível. Alguém sabe o que é inflexível? Tudo que dobra tem um negócio de inflexão, né? Tudo que dobra. Ele é duro, ele não dobra. Vai bater e vai voltar. É perverso, vai bater igual se bate uma rocha, vai cair. O Senhor se mostra tudo para quem é assim, perverso. Amém? Vocês estão compreendendo? Por isso é que aconteceu aquilo que está no texto aí. Os matei, os despedacei. Ou seja, vocês se tornaram perversos. E eu fiz isso com vocês. Já voltei na frente do texto. Meus amigos, aí vocês dizem, mas Deus é bom, como é que ele faz uma coisa dessa? É que ele é justo também. Provérbios 27, verso 6, diz que leais ou fiéis são as feridas feitas por aquele que ama. Porém, os beijos de quem odeia são beijos enganosos. Amém? Não está falando da fidelidade do Senhor. Está falando das marcas que o Senhor deixa em nós. A correção que Ele faz em nós são marcas fiéis, que nos ensinam o que nós devemos viver e o que não devemos viver, o que deve estar em nossa vida e o que não deve estar em nossa vida. Queridos, aí voltando a Oséias 6, versículo 2, diz assim: depois de 2 dias nos revigorará, o terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Tem uma expressão repetitiva: depois de 2 dias já é o terceiro, né? Ele vai nos revigorar e vai nos levantar no terceiro dia. O que aconteceu no terceiro dia? Jesus ressuscitou. Isso é uma lição que já estava apontando, o profeta já estava apontando para o sofrimento de cara de Jesus, né? O Messias. Amém? Está dizendo que se vocês estiverem dispostos a encarar a morte, Ele nos dará muito. Esse texto que fala sobre morte e vida, morte e ressurreição, sabe? Fala sobre uma forma que eu preciso viver a aliança que eu tenho com o Senhor. Tem que ser uma forma excelente, e eu só posso fazer isso se eu passar pela morte, porque a minha natureza normal, essa natureza aqui, vencida pelo pecado, ela nunca vai permitir isso. Lá o apóstolo João disse que a graça de Deus ouviu pegando, porque nele existe gerada uma divina semente, uma semente perfeita. Você tem que nascer de novo. Não existe nascer de novo sem passar pela cruz. É isso que esse texto está falando.
Não tem relacionamento bom, perfeito com Deus. Se você negar a Deus, se você rodear, se você passar por ela, você vai encher seu entendimento de coisas boas, mas não vai viver essas coisas. Você vai ver isso acontecendo na vida dos outros, mas você não vai viver isso. Quem está entendendo? Amados, 2 Coríntios 5,17. Todo mundo sabe de qual, né? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, tudo se fez. Olha 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo e nos entregou, nos deu o ministério da reconciliação. Não tem como eu viver em aliança, não tem como eu exercer ministério, não tem como eu ter um pontapé inicial em vida com Deus se eu negar a cruz. Eu não vou passar por esse novo nascimento. Se eu simplesmente reconheço o pecado, se eu tenho consciência do pecado, mas eu não faço nada a respeito, isso é negar a cruz. Sabe como Jesus disse? Você tem que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir. Ele indicou o que você tem que fazer. Você tem que ser conduzido à cruz. Quando você achar um lugar ali ao lado de Jesus, você vai ter um lugar ao lado de Jesus também na glória. Amém. Ele morreu por todos, logo todos morreram. Isso é Daniel de Mosquiteiro, lá na Bíblia, Paulo escreveu. Um morreu por todos, logo todos morreram. Está disposto a se entregar por Jesus? Está disposto a lutar por Jesus? Está disposto a morrer por Jesus? E a viver por Jesus? Está disposto? Bom, a segunda parte desse texto, quando fala do versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, ele está falando conhecimento contínuo. É o que eu me introduzi aqui falando. Não fica no raso, não tenha medo. Vá profundamente no conhecimento do Senhor, não perca seu tempo. Busque Ele em todo tempo. Faça como Davi, põe o Senhor sempre diante de mim. Não faça nada sem o Senhor. Amém? Não pare, não tenha o seu foco. Quase tudo que acontece nessa vida tem a objetividade de tirar o seu foco do Senhor. Mesmo que seja para colocar o foco no estúpido. Não, é o Senhor. Mesmo que seja para tirar o foco, vou tirar o foco aqui um pouquinho, Senhor, só para fazer a sua obra. Ele não é a obra, Ele é o seu Deus. Não tire o foco dele, porque senão até a obra que você faz para Ele será inútil, será rejeitada. Você tem que olhar para o Senhor. Amém? Deixa os rudimentos da fé. Vai, segue o Senhor. Não pare. É aquela coisa que eu falei lá quando eu estava falando sobre a carta de Deus. Diligência. Ao contrário de negligência. Diligência todo dia. 1 Coríntios 15:58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre a abundância da obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é bom do Senhor. Mas não é qualquer trabalho. Para eu trabalhar para Ele, eu tenho que conhecer, eu tenho que saber o que Ele quer de mim, onde Ele quer, como Ele quer. Amém? Não é qualquer coisa que eu posso dizer que é obra do Senhor. Uma coisa que eu inventei da minha cabeça. Não. Mas se Ele me mandar ir lá para o Saara, eu vou. Lá para o Coreia do Norte, eu vou. Que essa é a obra do Senhor. Se Ele me mandar, eu vou. Porque se Ele me mandar, eu sei que vai comigo. Não é um negócio desse só para quê, besteira? É por isso. Amém, amados? Amém. E a terceira parte, e última parte, onde ele fala sobre o amor do Efraim e o amor do Judá, que é um amor fogo de palha, água com açúcar, um amor caldo de bila. Já viu essas expressões aí? O pessoal que mais está vendo aí, né, na gravação, vai até aqui, caldo de bila, sabe o que é bila, né? Meus amados, ele fez isso porque ele quer misericórdia, quer conhecimento de Deus, mais do que um ritual religioso. Quem aqui já foi bem católico mesmo? Eu era católico não mesmo, eu ia ser padre. Quem é que sabe como é que faz uma missa? Mas
Eu sei as partes todas, nunca mudou, a mesma coisa. Se eu voltar lá agora, depois de 31 anos, 32 anos, é a mesma coisa. O sistema do nosso mundo é diferente, né? Mas é um sistema. A gente chega, eu vejo, canta as musiquinhas, vamos para a palavra. Isso tudo é sistema. É ou não é? É ou não é, irmãos? Mas, eu quero que você entenda. Esse negócio de amar o Senhor diz respeito a uma coisa bem pessoal. Porque amor aqui não é sentimento. Agora o seu irmão diga assim, não tem nada a ver com sentimento, não. Diga, amor na Bíblia não é sentimento. Diga, repita para ele, conversa aí. Deus está lá, amor não é sentimento. Amor na Bíblia é entrega. Entrega como? Eu vou me render. Não. É entregar sem uma aliança. A palavra amor é isso. Você dar-se, render-se, ofertar-se em uma aliança. Fora dessa definição, acabou. Não existe amor na Bíblia, não. Essa é a definição de amor na Bíblia. Que Deus amou o mundo, se entregou numa aliança de forma tal para o seu filho. Amém? Aí o povo vai entre a aliança com o Senhor, dizendo que ama, e no mês seguinte já está cheio de idolatria. Se fôssemos falar dos exemplos que nós temos de pessoas que abandonam o Senhor, diz assim, na verdade não vão ter um filho, não é, pastor? Mente para você. Porque quando você deixa de congregar, o Espírito Santo vai te operar. Quando você fica sem congregar, sabe aquela história do Saul? Ele teve uma unção para ser rei. Na hora que Davi foi ungido para ser rei, o que vinha para Saul era o demônio. Não estou dizendo que é esse o caso, não. Mas pode acontecer até isso, tá? Então o que acontece quando uma pessoa deixa, ela passa por um engano, dizer que não me deixei ali, mas eu ainda estou com o Senhor. Não está, não. Você pode estar em sua cabeça, o Senhor não estava com você, nem quando você estava aqui, se estivesse aqui, você tivesse fiel. Não tinha acontecido isso, você deixar o Senhor, porque é preciso você se arrepender e voltar. É isso que é preciso fazer. Reconhecer que você errou. Volta ao Senhor. Israel não quer reconhecer isso. Amém? E outra coisa, a ideia de ídolo nossa é muito distorcida. A gente acha que ídolo é só aquela estátuazinha. A senhora é mãe daquela duas, é? Só daquela? A senhora é mãe dela, né? Faz tudo por ela, né? É, dá a sua vida por ela, dá? Dá não? Dá. Qualquer mãe, qualquer pai faz isso pelos filhos. Mas no momento que a senhora colocar ela acima de Cristo, a senhora vai reprovada por ele. E aí? Eu estou falando que eu errei a minha filha ali atrás. Eu fiz isso. Eu aprendi com um custo muito grande. E Jesus tem que ser o primeiro. Vocês estão entendendo? Está lá em Mateus 10, se quiser verificar. Se você amar mais sua mulher, seu pai, sua mãe, seu filho que é, você não é digno de mim. Está lá no final do Mateus 10. 50 então, amém? Então a gente é elegido para fazer aliança, pensando em ser beneficiado. Olha, estou fazendo aliança não é com o vereador da cidade, é com Deus, o Criador do céu e da terra. Eu vou entrar com tudo. Não olha os termos da aliança. E se torna fiel e acaba colhendo o mal ao invés de bem. É isso que acontece. E o problema é, se eu não entendo as implicações de uma quebra de aliança, o que eu faço? Uma pessoa que hoje está vivendo bem, é solteira, está vivendo bem, ela se realiza bem como uma pessoa solteira, pode fazer algo com Deus. E aí, vive pensando em casar, vai lá em casa, com 30 anos casado com ela, vai lá em casa quando quer vir de casamento. Esse negócio você tem que casar, porque todo mundo casa, não. Mas agora também tem aquela questão do Paulo diz, eu queria que fosse como eu, mas se for para viver atrasado, é melhor casar, cada um tem seu esposo, sua esposa. Amém? Queridos, nós não podemos fazer as coisas com motivações erradas. Todos nós precisamos de Deus. Quem não precisa de Deus? Todo mundo precisa de Deus aí, todo mundo precisa. Pronto. Você precisar de Deus, Ele vai te acolher, independente de aliança. Mas você fazer uma aliança com Ele, viver quebrando essa aliança, isso é perigoso.
É como uma pessoa que resolve casar sem uma motivação séria. Porque você vai casar só para se satisfazer e para ser servido. Isso vai dar ruim. Vai dar ruim. Vai durar muito não isso. Amém? Bom, então o povo lá com a boca era a primeira. Nós amamos o Senhor. Mas coração velho, disponível só para desviar. Amor que vai. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 18, João nos adverte assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amemos de verdade. Então façamos isso com o Senhor, porque se não fazemos isso com o Senhor, como é que dizemos que não fazemos com os outros? E vice-versa, façamos isso com os outros também. Pense numa noiva, que na hora que vai fazer os votos nupciais, ou um noivo, claro, fazendo os votos lá na hora do casamento, depois daquele momento, permite pensar um pouquinho no que acabou de fazer, diz: não, eu estava com a cabeça fora do lugar, era falso testemunho que eu dei, aquilo lá não existe não, um amor, eu fiz uma ajuda de amor que nunca existiu, não sinto nada para você. E o nosso amor é sentir, da Bíblia é se entregar em criança. Nosso amor é sentir. Provérbios 17 diz: em todo tempo amo um amigo, na angústia nasce o irmão. Nós queremos o Senhor como nosso irmão na hora de angústia, mas nós não amamos o Senhor em todo tempo, nós não nos entregamos em todo tempo, nós não observamos a aliança do Senhor em todo tempo. É triste isso, não é? João 15, 13, para concluir aqui: ninguém tem maior amor do que este, ninguém tem uma entrega maior do que esta, dá alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Aí no 14 diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Pintaram para você um Jesus que é uma caricatura. Qual vale de quem realmente é o Jesus Cristo? Ele está dizendo que vocês são meus amigos se fizerem o que eu estou mandando. Tem gente que acha que Jesus não tem ordenança, não tem mandamento, porque a época da graça é a anarquia, bagunça. Estou compreendendo aí que está compreendendo. Na minha carne, vou dizer para vocês como é que é mais ou menos. Quando alguém me faz mal, eu sinto a mesma vontade de me enganar com qualquer um de vocês. Sim. Quando eu fico desanimado, eu sinto a mesma vontade de pegar o pique e ir embora, chutar tudo para cima e desistir, como cada um de vocês. Mas está com 30 anos que eu estou aqui. Está com 30 anos que eu estou com ela. O que é que faz com que a gente se mantenha em uma aliança? Olha para mim. Sejam meus imitadores nisso. Porque tem muita coisa que se eu dizer para você imitar, vai dar ruim. Mas sejam meus imitadores nisso. Quero que vocês entendam o que é que faz com que uma aliança permaneça. Olha para mim. É só uma escolha que eu faço. E a escolha que eu faço é baseada na que eu fiz lá no início. Porque eu sei que Deus não muda. E a escolha que eu fiz lá no início, eu fiz na presença dele. Amém? É isso. É fato que Jesus se deu em uma aliança por mim. E agora, se eu me dei nessa aliança com ele, o carro dele, eu tenho que obedecer algumas coisas. E para concluir, eu quero que você compreenda que conseguir conhecer o Senhor é algo impossível para você. É impossível para você enquanto você não aceitar a cruz, porque essa natureza adâmica ela tem nojo, repulsa, repugnação de Deus. Ela luta com tudo que tiver relação com Deus e faz morrer esse vergonha. Pastor, não tem nada que preste, não tem não. Mas eu vou falar o que você faz. Você começa deixando de alimentar as qualidades mais terríveis dessa natureza humana caída diariamente. Olha o que mais ofende Deus naquilo que você faz a sua vida diária. Lute contra isso. Estou cansado de falar aqui, olha, muita gente
não compreendo. Eu não tinha estrutura. Irmão, quando eu conheci Bel, meus melhores amigos eram os cachorros da rua, eu conversava com gato, com animais, eu era antissocial, eu era duro, feio, mas feio para minha mãe, miserável, cego, pobre, não tem definição para mim. Se você está sendo só dizer, como é está morrendo de fome, feio mesmo, descabelado, o cabelo do Caio era muito bonito perto do meu, eu não tinha formado não. Uma moita. Aí Deus fez isso aí. Olha a esposa que ele deu. Maravilha. Bom, queridos. É a escolha de Deus que me trouxe até aqui. Eu aceitei. Mas eu tenho que reafirmar todo dia essa escolha que eu fiz. Senão eu não vou longe não. É impossível para mim seguir conhecendo ao Senhor se não for pelo Espírito. O Espírito é dado só a quem nasce. Amém?